Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo da pluralidade das existências, que é o capítulo 4, e estamos na seção do texto que se chama Encarnação nos Diferentes Mundos. Vamos lá. Questão 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Porque lá atrás foi mencionada, né, a questão do estado físico e moral dos diferentes mundos, se os corpos deles são semelhantes aos nossos, e a dúvida agora é, se eu saio daqui e eu vou para outro mundo, eu passo por outra infância? E pode parecer meio esquisita a pergunta, mas tem a ver com a história assim, vamos imaginar, né? Nessa ideia de ir para outro mundo. A reencarnação ela vai se dar do mesmo jeito que acontece aqui com a gente? Então eu tenho que passar do começo todo de novo? Ou eu posso aparecer já nesse outro mundo adulta, como eu estou hoje? É um pouco em torno desse tipo de dúvida. Vamos dizer assim, o caminho que Kardec está querendo dizer, o caminho que ele está querendo dar para essas questões. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? E aí, o que eles respondem é o seguinte: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. O que ele está querendo dizer aqui? Que essa infância é sempre um período de, vamos dizer assim, de maturação desse corpo, do corpo físico, e ao mesmo tempo um processo de amadurecimento ou de, vamos dizer assim, consolidação, ou ainda de completude do próprio processo de reencarnação. André Luiz, nas obras dele, vai dizer pra gente que durante a primeira infância, que é o que ele vai colocar até por volta dos, vamos dizer assim, né? Aliás, primeira infância não, durante a infância, até por volta dos 8 anos de idade, é o período no qual a encarnação, ela está, na verdade, se completando. Não é a questão assim do tipo, uniu o espírito ao corpo, começou o processo da gestação, a encarnação está pronta e está completa. Não. Porque como o corpo físico está dentro desse processo de desenvolvimento, de amadurecimento, às vezes, de glândulas, de elementos no próprio corpo que está em formação, é como se nesse período o espírito que está habitando aquele corpo, ele estivesse aos poucos, né, tomando conta, vamos dizer assim, alcançando o domínio necessário de todos os elementos. É como se a gente estivesse aprendendo a usar uma máquina. Então a infância corresponderia de alguma forma a esse período de treinamento para eu aprender, na verdade, a dominar aquela máquina por completo. Por que ele fala aqui que em toda parte é uma transição necessária, mas que não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo? E essa ideia aqui de obtusa tem a ver também com a situação dessa, o termo já explica muita coisa, né? Mas dessa infantilidade, dessa imaturidade, dessas bobeirinhas todas que fazem parte da infância. O que ele está querendo dizer é que em alguns lugares, em alguns planetas, né? Vamos tentar entender dessa forma. Existe a infância, existe esse processo de adaptação, mas o espírito já tem mais posse de si. A matéria não interfere tanto na sua existência. A fase, vamos dizer assim, né, de formação do próprio corpo não faz com que eu, espírito, que nesse momento estou Rogéria, não consiga me mostrar em totalidade ou no nível mais amplo durante o processo da infância, porque o corpo não me permite. Tem outros lugares que desde já esse momento pode-se perceber um amadurecimento maior do espírito. E ao mesmo tempo é interessante a gente lembrar disso, porque nos últimos tempos, né, ainda mais quando a gente conversa com os nossos avós e assim por diante, é muito comum a gente ouvir coisa do tipo assim, nossa, mas as crianças de hoje em dia que estão nascendo são muito mais espertas do que as crianças de antigamente, porque antigamente as crianças pareciam até bobas. Às vezes ficava uma semana para abrir o olho, hoje já nasce com uma esperteza que é fora do comum. Por que isso acontece? Porque nós, os espíritos que habitamos este planeta, estamos aos poucos também evoluindo. E essa evolução vai se manifestar ou vai ser percebida
nessas mudanças de comportamento para o bem que a gente consegue perceber. De crianças, às vezes, muito jovens, dando profundas lições de morais para nós adultos que ainda estamos aí agarrados de alguma forma no tempo. A questão 184 se divide em duas partes. Questão 184, primeiro, tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Eu posso escolher para que mundo que eu vou depois dessa existência aqui? Eu já tenho essa condição? E os espíritos respondem que nem sempre. Existem casos onde isso é possível, existem casos onde isso não vai ser permitido. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo se o merecer. Porquanto a acessibilidade aos mundos, a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então eu, Rogéria, quando desencarnar, pode ser que eu possa, vamos dizer assim, né? Eu gostaria de ir para Júpiter, ou eu gostaria de conhecer Saturno, dependendo do meu nível de evolução, dependendo do quanto que isso pode ser útil ou não para o meu processo evolutivo, isso pode ser permitido ou não. Rogéria, e nos casos que eles falam aí de degredo, igual a gente ouve de vez em quando nessas histórias de que a Terra está passando por uma mudança e de que quem não conseguir alcançar o nível para continuar aqui vai ser mandado para outro mundo. Pois é, se não tem nível evolutivo para permanecer aqui na Terra, e só um recado muito sério, tá? Não é porque a gente é espírita que a gente já tem passagem garantida, não. Isso daí depende da transformação moral de todas as criaturas. Depende do quanto que eu estou me preparando para ser um habitante de um mundo regenerado. Mas, voltando nesse ponto, se eu não tenho condição moral suficiente, porque aí o problema é exatamente de condição moral, para permanecer aqui, eu também não vou ter condição moral para escolher para que sala, para que escola que eu vou depois desse momento. Os meus tutores, os meus mentores, os meus espíritos protetores é que vão decidir isso por mim. Sempre sob, a direção amorosa, no nosso caso aqui, do Cristo. 184A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? Eu, Rogéria, desencarnei, saí daqui do planeta, ou estou numa condição de que eu não preciso ficar aqui, vamos sonhando, né? Que eu não preciso estar mais aqui. O que vai definir para que mundo que eu vou? E aí a gente entende essa questão também do degredo que a gente falou. O grau da sua elevação. O tanto de elevação que eu já tiver conseguido construir em mim vai definir quais serão as moradas aonde eu possa ou não vir a habitar. É simples dessa forma. Continuando ainda, questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Como é que a gente vai pensar isso daqui? Terra, tá? Daqui a 5.000 anos, o estado físico dos habitantes da Terra continuará exatamente igual esse que eu estou adotando aqui neste momento? Mais ainda, a condição moral dos habitantes da Terra será a mesma que eu consigo perceber na humanidade de hoje? E nem seria necessário que a gente respondesse isso, mas à época de Kardec, muitos conhecimentos que a gente tem hoje de história, de arqueologia, de antropologia, de vidas diferentes, isso daí não era muito próximo, até mesmo desse mundo ocidental europeu. Hoje, se a gente olha para como era a vida e o comportamento das criaturas, vamos dizer, há 10.000 anos atrás, tem muitos filmes por aí que mostram, histórias da época do Paleolítico, do Neolítico, desse período que a gente fala que seria da pré-história, da época das cavernas. A gente consegue perceber claramente como que, em termos físicos, algumas características eram mais grosseiras, e isso também refletia, até mesmo a condição moral dos habitantes, vamos dizer assim, de nós, de cada um de nós àquela época.
E os espíritos vêm confirmar exatamente isso. Vou voltar na pergunta. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Por isso que a gente fala hoje que a Terra já foi um mundo primitivo, nós estamos fechando o ciclo das provas e expiações e nós vamos passar a ser, daqui a algum tempo, um planeta de regeneração. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. E aí eles colocam uma nota. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, porque pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras lá do passado. E aí a gente pode pensar numa questão, né? Tá, mas nessa questão da sucessão das raças, como é que fica essa história, por exemplo, vamos viajar junto aqui um pouquinho, como é que fica, por exemplo, essa história de Atlântida, né? Que era uma civilização evoluída. Pois é, muitos estudos hoje chamam a atenção para a necessidade do entendimento do que é essa evolução que eles falam. Alguns arqueólogos, alguns estudiosos comentam que talvez fosse uma sociedade avançada para os padrões da época, mas a gente não pode afirmar, né? Até por causa dessa ideia de que a evolução não dá saltos, de que o padrão de desenvolvimento deles fosse extremamente superior ao nosso hoje, como é mostrado em alguns desenhos e alguns filmes, assim por diante. Todo processo evolutivo ele é um processo gradual. Se existiu civilizações lá atrás que tiveram que ser, de alguma forma, né, transformadas, não vamos usar o nome eliminados, apesar de que essa mudança faz parte daquilo que a gente entende como lei de destruição, não no sentido de agredir, de provocar a destruição do outro, mas no sentido de que a própria matéria vai se renovando e vai se transformando, né? Da mesma forma que isso aconteceu lá atrás, isso vai acontecer com a gente também. A humanidade de 1000 anos atrás era muito diferente da humanidade de hoje. E nós esperamos, sinceramente, que daqui a 1000 anos seja muito melhor do que aquilo que a gente tem construído hoje para as nossas existências. Hoje a gente fica por aqui, mas a gente tem muita coisa ainda para conversar. Beijo para vocês.